Perfeito. Beleza, vamos falar agora um pouquinho de tratamento, que a gente tem muita dúvida aí, esses últimos 10, 15 minutinhos. Acho que é bom aproveitar o Eduardo Stefan aqui para isso. O cara trabalha num ambulatório de miastenia grave. Então, ele, toda terça-feira, o Eduardo passa a manhã dele vendo só esses casos aí, os casos complicados, inclusive, de miastenia graves. E a Luana aqui falou uma pergunta que motivou esse bate-papo aqui. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Dute, chegou o paciente, diagnóstico de miastenia. Diagnóstico clínico, você já suspeitou, maravilha. Pede ali a eletromiografia, o anticorpo, mas a gente não deixa de tratar o paciente inicialmente, muitas vezes. Já começa com a famosa piridostigmina, que é o Mestinon. Acho que é o único nome comercial que tem para piridostigmina. Dicas, como é que a gente começa o Mestinon? Horário? O que você faz na tua prática ali para começar? Vai escalonando, vai aumentando? O que você considera uma resposta negativa do Mestinon? Como que funciona isso no teu dia a dia? É, o Mestinon, geralmente uma dose boa é um comprimido 3 ou 4 vezes ao dia. Eu tendo a não começar com essa dose, porque se o paciente se sente mal, tem um efeito colateral, você queima um remédio que não tem muito substituto, né? Então, é claro que, veja, eu acho que isso que é importante ter em vista. Assim, o objetivo do tratamento, em geral, é você deixar o paciente tão bem que ele nem precise do Mestinon, tá? Mas, às vezes, como o corticoide tem muito efeito colateral, imunossupressores também, quando o paciente é muito levinho, se você deixar ele só com Mestinon e ele fica bem, sem problemas na qualidade de vida, ótimo, melhor ainda. Mas, assim, tomar um remédio de 4 em 4 horas não é muito fácil, assim, né? Então, essa é a questão. Mas, assim, em geral, começo com meio comprimido 3 vezes, se o paciente tolerar bem, eu aumento para um comprimido 3 vezes, aí vou aumentando e tento ensinar para o paciente, nem todos, né, entendem completamente, mas tento ensinar para ele que o Mestinon é isso, uma bengala, né? Se ele não precisar, ele não precisa. Não precisa tomar se ele estiver bem. E aí o próprio paciente, geralmente o paciente que consegue entender e perceber o efeito Mestinon, ele vai ele mesmo ajustando os horários, ele consegue aprender, mas você tem que mostrar para ele que é um sintomático, né? Tem paciente que é difícil de entender. E aí é melhor você fixar a dose mesmo, deixar ele no período acordado, 3 a 4 vezes por dia. A dose máxima de bula é 8 comprimidos, 480. Mas às vezes a gente chega até 10. Não é bom passar muito disso, mas o normal, assim, 6 comprimidos por dia é uma dose que já é muito, né? Se você está precisando tanto Mestinon, considere aumentar os outros tratamentos, né? Beleza. Olha a pergunta boa da Monique aqui, hein? Eu vejo isso aí com frequência, Monique. Boa pergunta. Pediu a Eletromil. O paciente chega com Mestinon para fazer Eletromil. E aí, Dute, pode atrapalhar? Quanto tempo antes você recomenda parar o Mestinon antes da Eletromil? É um sintomático da junção, então pode atrapalhar a Eletromil. Eu falo para os pacientes pararem 2 dias, mas eu tenho certeza que se ele parar 6 horas tá bom. Mas eu sei que quem faz eletromil tem todo o rigor ali, que é garantir que não tem nada de Mestinon circulando no organismo, tal. Então, por uma questão de segurança, a recomendação que eu vejo a maior parte dos eletroneuromiografistas fazer é de 48 horas, né? Mas, assim, teoricamente, o efeito dele é muito pequeno, desprezível depois de 6 horas, né? Eu acho que 24 horas tá bom, hein, Dute? Nem eu, nem É, você. não, eu não me importo. A maioria dos pacientes, os miastenia congênita sofrem mais com isso. Uhum. Mas os pacientes, a maioria dos pacientes de miastenia graves, ele fica, não é o Mestinon que o salva, né? Então ele tolera ficar um dia, 2 dias sem problema. Eduardo, eu tenho alguns pacientes que eu acompanho, formas mais leves. Você dá um Mestinon pro paciente, parece mágica. O paciente ele melhora muito, incrível ali o quadro e segura, inclusive, a doença com o Mestinon. Eu te pergunto, é obrigatório começar imunossupressor para esse paciente que segurou bem com o Mestinon? Quando que você começa o imunossupressor? Não, mas ó, o que eu acho que é o maior dificuldade.
maior dificuldade, assim, minha maior discordância com outros colegas de tratar a miastenia é: qual que é o seu objetivo para tratar a miastenia? Se você falar para o paciente, olha, fique em casa deitado o dia inteiro, ele não vai ter sintoma. Mas é isso que você quer? Então eu acho que quando você vai tratar essas doenças que mudam muito, né? Eu acho que você tem que ter isso em mente. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes esses pacientes existem, né? Os que você controla só com mestinon, são casos muito leves, mas muitas vezes esses pacientes não é que você controlou. Você está dando só mestinon e ele está cheio de limitação, né? Então, se na sua hipótese for aquele paciente que só com mestinon não está tendo limitação no dia a dia dele, ele está tendo uma vida normal, muito parecida ou igual a que ele tinha antes de ter miastenia, tudo bem. Agora, se ele está se restringindo, eu geralmente, claro, tem exceções, depende, né, de comorbidades, um monte de coisa, mas assim, se é um paciente jovem, sem comorbidade, que está deixando de fazer um esporte por conta da miastenia, que está deixando não está trabalhando como gostaria por conta da miastenia, ou tem outras restrições no dia a dia dele, eu acho que vale a pena o corticoide. Compreendido, Lute. Beleza, concordo contigo, sim. Porque é uma individualização no dia a dia, o bom senso, conversar com o paciente ali. Beleza. E entender onde Começa. você quer chegar, né? Onde você quer chegar? Você quer só evitar que ele tenha crise? Não é isso, né? Exatamente. A qualidade de vida também do paciente, adequar a realidade dele, né? Na verdade, por isso que é importante individualizar.